querida aluna, vamos conversar agora sobre as diferentes formas de relevo da superfície do planeta Terra, entendendo as suas particularidades, e para isso vamos usar aí a nossa lousa, esse desenho que está aqui atrás, como subsídio, como material de apoio para a gente aprender um pouco mais, beleza? Eu vou dar uma saidinha só para você dar um print na sua tela e aí nós vamos começar a nossa aula. Então vamos conversar sobre relevo, tá? Agora sim, nós estamos falando sobre a parte continental, nós não vamos falar sobre o relevo submarino. O nosso foco desta aula é falar sobre as diferentes alturas e formatos dessas formas de relevo que se apresentam e se distribuem pela superfície continental. E aí eu te faço um convite, tá? Toda vez que a gente viaja, pode ser até dentro mesmo da cidade, quando a gente se locomove na cidade, ou quando nós realizamos viagens com distâncias maiores, vocês vão notar que nós temos diferentes alturas do relevo. Então, algo para facilitar muito a nossa aula, eu quero que você lembre dessas viagens, que você traga aí, experiências e lembre dos altos e baixos quando vocês viajaram por carro, pelo carro nas rodovias, ou outro tipo de viagem que você realizou e você conseguiu observar essa variação da altitude. Então, quando nós discutimos sobre relevo, nós temos que pensar basicamente em três coisas, tá? Número 1, a altimetria. Então, o relevo ele é delimitado por diferentes alturas. Então, nós temos relevos, por exemplo, como as planícies, que geralmente são encontradas em regiões mais baixas. Os planaltos são regiões mais elevadas, por exemplo, e as montanhas são mais altas ainda. Então, a altimetria, na verdade, aqui é o nosso primeiro ponto. O segundo é o seu processo de construção, que tem influência basicamente por processos de sedimentação, e sedimentação são processos que a natureza faz com que se deposite material, principalmente o sedimento, tá? Então grava essa palavra, deposição de material, principalmente de sedimento, ou erosivo. Aí é justamente o contrário, é um processo de desgaste, tá? Então, desgaste é o contrário de depósito, ok? Então, nesse momento eu preciso que você memorize isso. Então, retomando, o primeiro, a altitude, o segundo aqui é o seu processo de formação, seja ele de sedimentação, depósito, ou de erosão, que é o desgaste, tá? E o terceiro é o formato, tá? É a forma como esse relevo ele se apresenta aos nossos olhos. Então, é muito importante que a gente analise esses três pontos. O Brasil, basicamente, tem todos os tipos de relevo, com exceção, na verdade, das cordilheiras, com as cadeias de montanha. Nós temos outras formações, mas não as cadeias montanhosas, como a gente percebe na Ásia com o Himalaia, ou aqui na América do Sul com os Andes, na América do Norte com as rochosas, Existem várias formações desse tipo espalhadas aí pelo mundo. E o Brasil, o que se vê, o que se predomina são os planaltos, depressões e em menor número as planícies. Beleza? Chega de conversa, vamos dar uma olhadinha então neste esquema que eu fiz aqui atrás para vocês e aí a gente bate um papo sobre cada um deles. Bom, então o desenho, como eu já disse, ele vai ajudar e muito a criar essa ideia de identificação. Então as montanhas são porções muito elevadas, tá? E geralmente a partir de seus 1.500, 2.000 metros de altitude. E para você ter uma ideia, o Brasil não passa dos 3.000 metros, lá no Pico da Neblina, com menos de 3.000 metros de altitude. Então, as cadeias montanhosas mais elevadas do mundo, elas são encontradas, por exemplo, na Ásia, e a montanha mais alta do mundo é o Everest, com 8.848 metros. Agora, quando a gente olha para este esqueminha, para esse desenho, nós vamos perceber que o formato desta cadeia montanhosa me lembra um triângulo, tá? E quando eu coloco uma montanha do lado da outra, nós temos os vales, que são essas partes mais baixas que ficam encaixadas entre as montanhas.
Então, aqui no Brasil, nós não vamos identificar uma cadeia montanhosa. Esse tipo de relevo ele não está presente no nosso país, mas, como eu já disse, em outros lugares do mundo. Tá? Beleza? Até aqui? Tranquilo? Quando você enxerga, por exemplo, essa forma triangular, significa também que ela foi pouco desgastada. Portanto, é uma formação de relevo que ainda é jovem para o planeta Terra, que se formou aí aproximadamente nos últimos 60 milhões de anos. Antigamente, há milhares de anos atrás, há milhões de anos atrás, bem dizendo, o Brasil já apresentou esse tipo de relevo, mas como nós sabemos, os agentes externos conseguiram desgastar essas formas, transformando essas cordilheiras, com uma formação mais pontiaguda, mais triangular, numa formação mais baixa e ao mesmo tempo mais arredondada. Então, quando nós vamos para o litoral aqui do estado de São Paulo, região sudeste, principalmente, nós vamos perceber os mares de morros, que são as antigas montanhas que nós tínhamos aqui. Tá? Então, hoje nós chamamos de morros, porque eles são arredondados e ligeiramente mais baixos. Tudo bem até aqui? Muito bom. A próxima formação, o próximo tipo de relevo, são as planícies. As planícies, galera, como o próprio nome já está dizendo, são regiões mais planas. Mas calma, tá? Não fique imaginando que quando eu falo que é uma região plana, não fique imaginando que é que nem o piso aí da tua casa, do teu quarto, extremamente plano, sem ondulações, imperfeições, irregularidades. São áreas mais baixas, ligeiramente mais planas, mas que podem apresentar, sim, certas irregularidades e imperfeições. Tá? Então, isso acontece em grande parte do mundo, e aqui no Brasil, por exemplo, nós temos pelo menos 3 planícies que vale a pena se destacar. Tá? Primeiro é a planície litorânea, onde nós vamos muitas vezes aí nos feriados prolongados, nas férias. A gente vai então até a praia e a gente percebe aquela estrutura de relevo extremamente plana, ideal inclusive para passeios de bicicleta, andar a pé. Tá? Então note isso. Um outro fator muito decisivo é a questão da altura, que uma planície está em algo em torno de 0 a 200 metros de altura. Pode variar? Pode. Você pode encontrar outros tipos de planícies que estão encaixadas inclusive em regiões mais elevadas, como as regiões montanhosas. Mas aí é um outro assunto. Uma outra hora a gente pode, inclusive, falar sobre esses tipos de planícies, tá? Mas as planícies costeiras, elas estão muito próximas ao nível do mar, e lembre-se, o nível de referência é o nível do mar, que é o nível 0 metro, ok? Ali é o 0. Tudo que estiver acima do nível do mar são números positivos. 10, 20, 30, 100, 8.848 metros, como o Monte Everest. E tudo que estiver abaixo do nível do mar é negativo. Então, dentro da altimetria, que é estudada pela geografia, nós vamos usar como referência o nível do mar. Combinado? Muito bem. Então, outras planícies, eu prometi aí 3, mais 2. A planície do Pantanal, que vai abranger a maior parte aí do estado do Mato Grosso do Sul, que inclusive é uma região magnífica e única no planeta Terra, que recebe a presença aí de muitos rios, lagos e lagoas. E nós temos também a planície amazônica, que é justamente onde está encaixado o rio Amazonas. Então perceba que as planícies elas recebem muitos sedimentos, tá? Como está escrito exatamente aqui. E se nós temos sedimentos, significa que alguém trouxe esse sedimento, e no caso foi a água. Então a água pode ser uma vilã no sentido de desgastar, de retirar e criar grandes erosões, mas ela também funciona como um caminhão que transporta esse material, essa areia, e escolhe algum lugar para poder depositar. E esses lugares onde existem sedimentação são geralmente os lugares mais baixos da superfície terrestre. Combinado? O próximo, então, é o Planalto. O Planalto são regiões mais elevadas, são áreas que estão encaixadas aí a partir dos seus 300 metros de altura,
e nós vamos perceber alguns detalhes. Existem planaltos, por exemplo, que são extremamente planos na sua superfície, e geralmente esses planaltos com um topo extremamente plano são chamados de chapadões, mas eu também posso ter planaltos cuja superfície ela é bastante ondulada, tá? Assim como eu fiz aqui no desenho, alguns pontos mais planos, mas ela também pode apresentar certas ondulações, como aqui na cidade de Bauru, né, nós estamos em cima de um planalto e a nossa cidade apresenta aí uma diversidade enorme de colinas e a gente consegue perceber exatamente essas ondulações, ok? A partir do momento que você consegue identificar um planalto através da altura e também dessa irregularidade ou regularidade da sua superfície, você precisa lembrar o que predomina nesse tipo de relevo. No caso, não é a sedimentação. O que predomina é o desgaste. Então, pelo fato dele estar mais alto, é muito mais prático as forças da natureza desgastarem essa superfície e transportar esses sedimentos, esse material rochoso, para lugares mais baixos, tá? Então, isso é muito importante. E outra coisa, o planalto ele está sempre cercado, pelo menos em um dos seus lados, por um declive, tá? Que é essa descida que você enxerga aqui no desenho. Beleza? Depressão. O que nós podemos falar sobre as depressões? Geralmente eu brinco na sala de aula, né? Se bem que isso não deve ser levado como uma brincadeira. Pessoas que estão deprimidas, significa que elas estão para baixo, tá? Isso é ruim, né? Nós não queremos depressão, mesmo porque isso é um problema e deve ser tratado e respeitado, mas as depressões, no caso de relevo, são áreas deprimidas, são áreas que estão para baixo, são áreas que estão encaixadas, como vocês podem notar aqui no desenho. Perceba que do lado das bordas nós vamos notar, inclusive, as áreas mais elevadas, ok? Parece estar formando uma espécie de uma bacia, se você notar no desenho. Então, as depressões, elas estão algo em torno de 100 a 500 metros de altitude. Embora existam também as depressões absolutas, que são os pontos mais baixos, inclusive abaixo do nível do mar, como a depressão Caspiana e a depressão do Mar Morto. Não vou falar a altura, vocês vão ver que inclusive, a altura não, a profundidade é assustadora. Eu quero que você pesquise quantos metros abaixo do nível do mar a depressão do Mar Morto está, ok? É interessante, eu quero que você pesquise. Muito bem. Então, essas depressões, elas também vão predominar ou a sedimentação ou a erosão. No caso, as depressões, elas também sofrem com um desgaste, portanto, o que predomina é a erosão. Então, uma vez que você sabe a altura, o formato, tá? E se predomina sedimentação ou erosão, e veja, quando eu falo que predomina, é o que tem mais, não quer dizer que só tem aquilo, tá bom? Você consegue olhar para este outro desenho que está aqui, ó, do meu lado, que é o perfil topográfico. Então, eu fiz questão de desenhar o perfil topográfico do estado de São Paulo, mas nós podemos encontrar os perfis de qualquer outro estado brasileiro e vocês vão perceber que alguns têm certas semelhanças com o nosso e outros totalmente diferentes, tá? Então, para ver se você realmente aprendeu, vamos entender aqui. Desenhei o mapa do estado de São Paulo, fiz, né, uma linha reta do ponto A até o ponto B e chamei isso de perfil, tá? É uma linha. Eu vou criar então um perfil. Faz de conta que eu cortei aqui o estado de São Paulo e na hora que eu abrir, eu estou enxergando ele por dentro. É como se nós pegássemos um bolo, cortássemos uma fatia, tirássemos então essa fatia deste bolo e conseguisse enxergar exatamente as suas camadas, inclusive a própria altura. Então aqui é a fatia do estado de São Paulo. É como se nós estivéssemos olhando nesse sentido, ou até mesmo no outro, não importa, tá? Então olha só, eu coloquei aqui o número 1 para essa primeira porção, o número 2, o número 3 e o número 4, tá? Lembrando que dali para frente nós estamos representando aí o Oceano Atlântico. E olha lá o nível do mar, 0, ok? A pergunta que eu faço para você: quais são
as formas de relevo específicas para cada um dos números que vocês estão encontrando aí, tá? Pausa o vídeo, procura responder se é planalto, planície ou depressão, e aí a gente volta, tá? Mas eu vou esperar questão de segundos. Pausa aí. Muito bem. Conseguiu fazer o exercício? Conseguiu fazer essa reflexão? Então pensa aqui junto comigo, olha só. Vocês conseguem perceber que a altura aqui é elevada? Tá? E eu não coloquei os dados, mas eu tenho aqui como ponto de referência o nível do mar. Então, portanto, aqui, região de Botucatu, em torno aí dos seus 800 a 900 metros de altitude, tá? Você consegue perceber que é uma superfície um pouco irregular, tá? Você consegue perceber que eu tenho aqui um declive, pelo menos em uma das bordas, portanto, o tipo de relevo presente aqui nessa unidade 1, sem sombra de dúvida, é o planalto, tá? Vamos escrever aqui. Então, aqui nós temos um planalto. Muito bem. A unidade 2 de relevo, eu acho que você consegue perceber a semelhança com este desenho, ok? Então, são áreas deprimidas, áreas mais baixas, encaixadas, né? E você consegue perceber que nas duas bordas nós temos os aclives, e aí sim eu consigo, então, entender que a unidade 2 é uma depressão. Muito bem. A unidade 3, você vai perceber que tem muita semelhança com uma outra unidade de relevo. Consegue ver as bordas, a superfície também ondulada. Aqui no caso nós temos a Serra do Mar, né, e a Serra da Mantiqueira, no estado de São Paulo, que continua em direção ao estado de Minas Gerais, inclusive. Então aqui nós temos mais um planalto. Ok? Na unidade 4, o que nós temos? Olha só, dá uma olhada, é só esse trechinho pequenininho, tá? Minúsculo, é justamente uma planície. No caso, a nossa planície litorânea, tá? Então, para estender aqui, desculpa o garrancho, nós temos uma planície. E o 5, né? Naturalmente, nós estamos aqui falando do nível do mar, especificamente com o Oceano Atlântico. Beleza, pessoal? É muito importante que vocês estudem, que vocês façam as leituras que trabalham com a parte conceitual de cada uma dessas formas de relevo para aumentar o seu repertório, o seu vocabulário e a compreensão disso. Se tiver alguma pergunta, pode escrever aqui e nós vamos conversando assim que puder. Beleza? Aquele abraço, então. Até a nossa próxima aula.